Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de didática da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 10ª e última aula. Nessa nossa última aula aqui, nós vamos continuar falando sobre didática aplicada ao ensino cristão, dar alguns encorajamentos e também alguns últimos toques sobre a questão dos 4 estilos da aprendizagem. Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, lembrem-se dos estágios do ciclo da aprendizagem. Lembrem-se de que nós precisamos tocar cada um desses estágios, tocar cada um dos estilos da aprendizagem, especialmente as experiências do aqui e agora, né? Que é quando a gente começa com os alunos interativos. Então, os alunos interativos querem saber como o aqui e agora vão ser transformados por aquilo que você vai ensinar. Os alunos analíticos vão gostar das compilações de dados e de observações sobre esta experiência. Tá? Então, dentro desse sentido, o aluno analítico ele vai gostar de novas informações, ele vai ser aquele que vai observar, que vai anotar, que vai fazer relações. É esse cara aí, é o aluno analítico. Como nós já temos falado, geralmente é aquele que vai ser mais louvado, né? Infelizmente, os outros muitas vezes são esquecidos. Também os dados são analisados e as conclusões repassadas aos alunos na experiência do aprendizado. Então, com essa experiência aqui, nós queremos lembrar dos pragmáticos, certo? É assim que nós aprendemos, né? Nós olhamos aquela situação, aquele conteúdo, aquilo que nós estamos aprendendo e aquilo pode ser aplicado de que forma na nossa vida. Por último, isso será feito para a modificação do nosso comportamento do aluno e da escolha de novas experiências de aprendizagem. Isso vai ser o aluno dinâmico. O que se quer falar aqui com esses estágios do ciclo da aprendizagem? Isso quer mostrar para a gente que nós somos assim, é assim que nós aprendemos. Nós aprendemos do que nós não sabemos, aliás, do que nós sabemos para o que nós não sabemos. Essa é a parte que nós temos mais interativa, né? É assim que nós gostamos de aprender. Nós nunca saímos do desconhecido para mais desconhecido. Isso é voar na aula, como se diz, né? Quando você não sabe de nada e o professor vai lhe dar mais informação que você sabe menos ainda. Por isso que você não gosta desse tipo de aula. Nós, no nosso conhecimento, nós passamos do conhecido para o desconhecido. E então, quando nós estamos conhecendo um novo conteúdo, nós compilamos esses dados, nós observamos esses dados, nós relacionamos esses dados, esses conteúdos que nós estamos aprendendo. Nós então vemos a forma como isso pode ser prático na nossa vida, viável para a nossa vida, e então nós somos transformados, nós somos levados a agir a partir daquilo que nós aprendemos. Esses são os estágios da aprendizagem, né? É para mostrar que nós aprendemos assim, então nós também queremos ensinar assim, dessa forma para os nossos alunos, ok? Também a ideia aqui é a gente lembrar de algumas frases que limitam a eficácia do professor. E com isso eu quero dizer o seguinte: muitas vezes nós, como professores, nós olhamos para os nossos alunos e achamos que somente eles são responsáveis pelo aprendizado. Esquecemos da nossa grande parcela de responsabilidade no ensino, certo? Na forma como esses alunos vão aprender. E às vezes nós, como professores, limitamos a nossa eficácia da seguinte forma: a gente pensa, eu ensino do jeito que eu fui ensinado. Então não adianta você aí querer me dizer como é que eu tenho que ensinar, porque eu sei como é que eu aprendi. Eu aprendi assim, eu tenho que ensinar assim. Esse tipo de fala, esse tipo de discurso, ele geralmente fala do método expositivo, do método analítico. Ou seja, é aquele cara que aprendeu bem porque ele aprendeu do jeito que ele gosta. E aí ele quer ensinar do jeito que ele gosta também, só que geralmente a forma como ele aprendeu foram com muitas notas, muitas relações, muitos quadros, muitos gráficos, e então ele quer passar desse jeito também, porque foi assim que ele chegou ao conhecimento. Mas não tem só você na Terra, né? Não tem só o seu jeito de aprender, existem outras formas de aprender. Exatamente por isso você tem que tocar nessas outras formas. Então, quem pensa assim, geralmente pensa que o aprendizado só acontece
quando o professor está falando. E esse é um terrível erro que muitas vezes a gente cai, né? É achar que o aprendizado só está acontecendo porque eu estou ali falando, passando conteúdo, transmitindo conteúdo. Mas não, o conteúdo acontece, ele é passado também quando os alunos estão interagindo, quando há alguma dinâmica dentro daquilo que está sendo passado, quando nós estamos mostrando a relevância daquele conteúdo para a vida prática dos alunos. Enfim, o aprendizado acontece de várias formas, especialmente no nosso mundo hoje, né, extremamente conectado, muito em que as coisas passam de forma muito rápida, né, de uma forma muito dinâmica. E dentro desse contexto todo, nós não podemos esquecer que os alunos têm internet, os alunos estão ali aprendendo, que eles têm diversos recursos. Então, não posso achar que a forma como eu fui ensinado é a forma que eu tenho que passar para as pessoas. Não. Hoje existem várias outras formas, e não estou falando só de modernidade, estou falando, como eu já falei também, dos tipos de alunos que nós devemos alcançar. E também aqui o outro formato, né, outra frase que pode limitar a sua eficácia é dizer, né, eu ensino do jeito que eu gosto de aprender. Então, com isso, a gente olha para essa situação e geralmente isso aí quer dizer o seguinte: isso explica aqueles alunos que dizem, esse professor é chato, é melhor aquele outro professor. Ou seja, aquele professor que ensina do jeito que ele aprendeu, ensina do jeito que ele gosta de aprender, então ele vai ensinar só para um tipo de aluno. O que vai acontecer é que os outros 3 tipos de aluno não vão gostar da aula dele. Então ele vai ter aqueles alunos queridinhos, né, que ele gosta de ensinar só para esses, geralmente estão sentados lá na frente, gostam de levantar a mão a cada momento para perguntar uma coisa que é importante para eles. E o restante da sala não quer nem saber, não está preocupado em entender. Geralmente, se a gente está na igreja, você é aqueles alunos que não vão estar muito interessados na aula. E às vezes o professor vai dizer o seguinte: eu ensino do jeito que eu gosto de aprender, e pior, ele vai dizer assim, né? Eu ensino para quem quer aprender. E essa frase é uma frase que parece, né, ser cheia de personalidade, né, cheia de firmeza. Não, porque eu só ensino para quem gosta de aprender. Se o cara não gosta de aprender, então eu não ensino para ele. E assim vai acontecer. Mas essa frase é uma frase extremamente, eu vou dizer para você, certo? Além de ser muito egoísta, e eu vou explicar o porquê eu acho essa frase muito egoísta, ela também é uma frase de transferência de responsabilidade. Por quê? É uma frase de egoísmo, de transferência de responsabilidade. Quando eu digo eu ensino para os que querem, para quem quer aprender, eu estou dizendo que eu não estou preocupado com os que não querem. Mas se eu não estou preocupado com os que não querem, isso quer dizer que eles são indiferentes para mim. Mas não pode ser assim, porque você como professor, eu como professor, precisamos fazer com que todos queiram, certo? Para que todos queiram aprender, né? Eu coloquei aqui para quem quer aprender, certo? Para quem quer aprender. Enfim, todos têm que querer aprender. O meu papel como professor é fazer as pessoas quererem aprender, fazer as pessoas gostarem de aprender. Esse é o ponto que eu quero tocar aqui. Então, dentro desse sentido, a gente não pode esquecer de que os alunos são nossa responsabilidade. Nós, como professores, temos acesso a muitos elementos da aula que nós podemos mudar para tornar uma aula mais interessante, uma aula mais fácil de ser recebida, né? Mais palatável. Então, aqueles que não querem aprender também são responsabilidade do professor. E com isso, eu quero falar também sobre a transferência de responsabilidade, porque nós transferimos. Nós queremos dizer, não, ele não está aprendendo porque ele não quer. A culpa é dele, a responsabilidade é dele, quando na verdade nós como professores devemos puxar a responsabilidade para nós. Nós somos líderes desses alunos. Por sermos líderes, porque queremos servir, como o Senhor Jesus disse, né?
que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, o professor é um servo. Ele deve fazer com que a responsabilidade do aprendizado esteja sobre ele. E se aquele aluno não está aprendendo, então, meu irmão, a culpa é sua. Você vai ter que fazer esse aluno aprender. Desculpe dizer assim, certo? E aí você pode dizer para mim, mas é porque você não conhece a minha turma, né? Bom, eu só estou querendo dizer que a transferência de responsabilidade existe e nós não podemos querer achar que, de alguma forma, esses alunos eles vão aprender de qualquer jeito, ou que eles vão gostar de aprender porque eles vão gostar, porque vai acontecer alguma epifania na vida deles. Não. A responsabilidade para que os alunos gostem da aula é do professor também. É isso que eu quero tocar aqui, certo? Então, cuidado com essa transferência de responsabilidade, cuidado com esse senso muitas vezes que dá no professor de ser, né, que ele é superior de alguma forma, porque ele sabe mais. Não é assim. Nós servimos aos alunos, é essa a nossa responsabilidade. Eu espero que assim nós a vejamos. Muito bem, a previsão dos estilos de aprendizagem, ou seja, você deve olhar para os seus alunos e prever mais ou menos como é que eles são, né? Primeiro, é importante você descobrir o seu estilo, certo? Então, depois de eu ter já falado várias e várias vezes sobre os estilos de aprendizagem, descubra o seu. Pense qual é a sua forma que você gosta mais de aprender. Você gosta mais de analisar os dados, analisar os pontos, fazer aquelas anotações. Talvez você seja um aluno analítico. Talvez seja aquele aluno que gosta mais daqueles professores dinâmicos, que chegam lá, apresentam várias formas de aprender diferentes e tal e tudo. Talvez você seja um aluno mais dinâmico. Talvez você goste de professores que fazem perguntas, porque você gosta de interagir. Talvez você seja interativo. O ponto é, descubra o seu estilo. Por quê? Porque você vai ver que você ensina mais para esses que são dentro do seu estilo. E outra coisa, não ache que você vai ser somente interativo, somente analítico, somente pragmático ou somente dinâmico. Não. Muitas vezes nós somos 2 ou 3 tipos deles, ou os 4 muitas vezes, talvez aconteça assim. O que eu quero dizer é que um deles talvez seja o seu mais forte. Como eu falei, eu, Felipe, sou mais analítico e mais pragmático. E puxo mais, sou ainda mais analítico, certo? Aqui é o meu ponto. Então você vê que eu gosto muito de notas, gosto de explicar, porque é assim que eu gosto de aprender. Mas também gosto de mostrar para as pessoas como é que isso pode ser aplicado na vida delas. Essa é a minha parte mais pragmática. O que eu quero já mostrei para vocês também é que a minha aula vai estar muito dentro desse eixo aqui, caso eu não mude intencionalmente essa aula. Então, o que eu quero dizer aqui com isso é o seguinte: se você não descobrir o seu estilo, você não vai ser intencional. O que a autora diz lá no livro? Alunos que têm estilos menos preferidos por você são os que você terá mais probabilidade de perder. Então, como eu já falei uma outra vez, provavelmente eu vou perder sempre os dinâmicos, caso eu não faça intencionalmente um plano de aula que toque nesse cara aqui, que é o dinâmico. Se eu não fizer nada intencionalmente, então a minha aula vai ficar muito aqui nesse eixo, vai tocar um pouco os interativos, como eu já falei, mas se eu não me preparar de jeito nenhum para a aula, minha aula vai ser só isso aqui. Se eu não me preocupar em como aquele conteúdo vai ser passado, a minha aula vai ser analítica. Se eu me preparar um pouquinho mais, naturalmente ela vai ser pragmática também, certo? Se eu preparar um pouquinho mais, as perguntas vai ser dinâmica. Então a minha aula intencional, ela tem que ser tocar os 4 estilos, porque senão o dinâmico vai sempre ficar de fora, no meu caso, certo? Então você tem que olhar para a sua forma de aprender, descobrir que forma é essa, qual é o seu maior ponto forte como aprendiz. Você vai ver que os seus alunos melhores também vão estar dentro desse eixo aí, mas também você vai saber quais são os que você é menos
menos capaz de chegar. Não é que é menos capaz, mas você tem menos probabilidade de chegar neles. Nesse sentido, você quer ser, como eu já mencionei aqui, você quer ser intencional. Ou seja, você não vai dar aula de qualquer jeito. Você vai pensar na sua aula. A sua aula tem que ser pensada. Ela tem que ser planejada, certo? Às vezes a gente quer ensinar para os alunos as nossas notas. A gente anota um bocado de coisa, aí quer ensinar para o aluno aquilo que a gente anotou. Não, não é assim. Aquilo é o que faz sentido para você, mas tem que fazer sentido para os alunos. É por isso que você tem que ser intencional em pensar e planejar a sua aula para que ela chegue aos 4 estilos da aprendizagem. Então, muito bem, tendo falado sobre isso, tendo falado sobre os 4 estilos, falado que nós temos que tocar nesses tipos de alunos, nós não podemos esquecer deles, eles têm que estar no nosso coração, sim, né, em como nós vamos alcançar essas vidas, mas, por último, eu quero mencionar aqui, de uma forma não menos importante, o texto da Palavra de Deus que fala sobre nós como professores. Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 5, vai falar da nossa responsabilidade, certo? E assim diz o texto: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. E aí o texto prossegue, né? Mas eu quero tocar aqui nos versículos 1 a 5, especialmente aqui, quando diz no versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Bom, irmãos, mestre, a palavra no grego é didáskalos, certo? Didáskalos. A palavra didáskalos, esse didá aqui é de onde vem a nossa palavra didática, né? Bom, os mestres, os didáscalos, eles vão receber, como diz aqui o texto, maior juízo. É muito interessante ele tocar aqui nos professores, nos mestres, né, naqueles que vão ser ensinadores. Primeiro ele diz, não vos torneis muitos de vós. É interessante, né? Porque às vezes na igreja a gente quer chamar as pessoas, quer que elas sirvam, que elas façam, e às vezes a gente fica mendigando gente para servir. E aí Tiago diz, vocês não queiram ser mestres. Não queiram ser mestres. Isso diz muito. Isso diz que esse trabalho de professor é um trabalho que é muito árduo. E não só árduo, ele traz uma responsabilidade tão grande, que se você puder, não tenha. Não queira ser mestre por ser mestre, porque traz alguma notoriedade, porque traz alguma eminência para você. Não queira ser mestre, porque não é legal assim. Desse jeito como você está pensando, você vai receber maior juízo. É o que o texto está mostrando para a gente. Então ele diz, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que receberão maior juízo. E é interessante também esse maior juízo. Que juízo é esse? Aí o texto vai dizer, né? Nós tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então o que ele quer dizer aqui é o seguinte, nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós tropeçamos em muita coisa. E ele está falando aqui da língua. A questão é que o mestre, ele usa muito a língua. Ele fala muito. E se ele fala muito,
ele vai ser cobrado por aquilo que ele fala. Ele vai ser cobrado de viver aquilo que ele fala. E é por isso que ele diz, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, ou seja, tropeçar no falar é dizer uma coisa e fazer outra. É isso que é tropeçar no falar. Se alguém não tropeça, é um homem perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, o professor, ele vai falar muito. E se ele fala muito, ele talvez, aliás, ele vai tropeçar muito caso ele não se cuide, né? Então não queira ser mestre só porque você vai receber alguma eminência, porque a responsabilidade é tremenda. Você vai ser muito cobrado por aquilo que você ensinou. É esse o ponto aqui. E aí ele vai dizer que a língua, ela tem esse grande poder, e o texto de Tiago 3 vai falar muito sobre isso, mas é interessante Tiago começar o texto que fala sobre a língua falando de professores, exatamente por isso, que os professores falam muito. Eu sou um professor, passei horas aqui falando para vocês, então a minha probabilidade de cair naquilo que eu falei é muito grande, porque eu falei horas, e eu vou ser cobrado por essas horas diante de Deus, e você como professor a mesma coisa. Você vai ser cobrado pelas aulas de escola bíblica, pelas pregações, pelos estudos bíblicos, enfim, porque você falou muito. Então, você vai ser cobrado também muito. Esse é o ponto, certo? Então, nisso você tem uma grande responsabilidade. Por isso, nós temos que pensar naquilo que nós vamos ensinar. Eu quero dar um toque aqui para não terminar de uma forma muito brusca, assim, né? Muito dura. Lembrando a nós, como professores que somos também, que nós não podemos também nos cair num ponto assim de desânimo, porque eu não tenho tanta responsabilidade, não consigo fazer, enfim. Não é esse o meu propósito aqui. Talvez, nós como professores não devamos ser tão legalistas. Como assim? Não achar que a gente tem que colocar sobre as pessoas um peso de não faça, não faça, não faça, não faça, isso e aquilo, porque isso é errado e tal e tal. Claro, a partir da palavra de Deus, precisamos exortar as pessoas. Isso deve ser feito. Mas meu ponto é que a sua aula não pode ser só isso. Nós também precisamos mostrar a graça de Deus nas nossas aulas. Mostrar aquilo que vai transformar de fato as pessoas, que é a graça de Deus. Então, das vezes que você tropeçar, talvez o texto de Tiago também nos faça lembrar sobre um elemento importantíssimo, que é a humildade. Nós precisamos de humildade. Você quer dar um exemplo do seu ensino? Então, quando você pecar, quando você falhar como professor, como crente, você peça perdão para os seus alunos. E aí você vai, diante daqueles alunos, se humilhar sim, mas você também vai ensinar para eles o arrependimento. E como professor, você vai estar ensinando algo valiosíssimo para esses alunos, que muito poucas pessoas ensinam. O arrependimento, a partir do próprio arrependimento, a partir da humilhação, a partir da cara para bater, como se diz, né? Esse é o ponto que eu quero dizer aqui. Você vai tropeçar muitas vezes como professor, mas ensine também o arrependimento, e ensine também que você pode ser alcançado pela graça de Deus, e ensine também que você pode transformar as pessoas pela graça de Deus, também sendo gracioso com elas. O meu ponto é, a responsabilidade como professor que nós temos, ela tem um elemento também de graça e misericórdia, de levar esses alunos a entenderem que a graça de Deus pode também transformar a vida deles. E nós só fazemos isso como professores, se essa graça de fato nos transformar. Esses dias eu ouvi em um vídeo sobre o Howard Hendricks, que nós já temos falado aqui sobre ele, né? Que foi um grande professor lá no Seminário Teológico de Dallas, e eu quero terminar falando sobre isso. Entre muitas coisas que são faladas sobre ele nesse vídeo, uma delas diz o seguinte, era uma pérola que ele gostava de dizer: aquilo que você não possui não pode ser transmitido. Aquilo que você não possui não pode ser transmitido. Ele, como professor, estava falando sobre isso no seguinte contexto: se você não possui a graça de Deus, você não pode transmitir a graça de Deus.
Ou seja, você não pode ensinar a graça de Deus. O seu ensino da graça de Deus, sem ter sido alcançado pela graça de Deus, não vai ser um bom ensino. Vai ser um ensino fraco. Um ensino que não toca as vidas, que não transforma a vida das pessoas. Esse é o ponto. Se você não entendeu, se você não possui o arrependimento, você não vai poder ensinar sobre arrependimento. Você vai ensinar sobre arrependimento de uma forma muito etérea, muito separada da realidade, mas não é assim. Nós, como crentes, precisamos possuir, como professores cristãos, precisamos possuir aquilo que nós vamos transmitir. Então, meu ponto aqui é: você quer transformar a vida das pessoas a partir do ensino que Deus lhe dá? Seja transformado antes. Busque essa transformação antes. Deus pode lhe dar isso. Pode lhe dar transformação pelo poder do seu Santo Espírito. E com isso, o seu ensino vai poder transformar as vidas também pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aquilo que nós não possuímos, nós também não podemos transmitir. Mas, acrescentando a esse pensamento, ainda dentro da mesma lógica, aquilo que nós bem possuímos, nós também podemos muito bem transmitir. Se nós aprendemos bem sobre a graça de Deus, nós vamos poder ensinar bem sobre a graça de Deus. Se nós aprendemos bem sobre o arrependimento, nós vamos poder ensinar bem sobre o arrependimento. Porque as pessoas vão ver que aquilo é real na sua vida. Não é só uma história, é realidade. Isso vai ajudar a transformar a vida delas. Era esse o meu ponto que eu gostaria de apresentar aqui. Então, que Deus nos abençoe, nos dê muito da sua graça, nos ajude a sermos melhores professores, para que vidas sejam transformadas a partir do ensino que Deus nos deu para a sua glória. É aquilo que nós pedimos. Então, eu quero terminar com uma oração, que Deus nos ajude em todo esse processo. E então, o nosso módulo vai estar assim encerrado, tá bom? Grandioso Deus, te agradecemos pela graça que o Senhor nos dá em sermos professores e estudarmos mais a Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos a sermos professores que se preocupam e servem aos seus alunos. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda a tocar todo tipo de aluno. Os 4 estilos que aqui nós apresentamos. Que os nossos alunos sejam contemplados. Os alunos interativos, os alunos analíticos, os alunos pragmáticos, os alunos dinâmicos. Que nós sirvamos a esses tipos de alunos, Senhor, para que eles absorvam mais do conteúdo, especialmente esse conteúdo que o Senhor nos dá para entregar, o conteúdo da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos professores mais parecidos com Cristo, o excelente, o maior professor, que também ensinou sobre a Tua graça, sobre o Teu reino. Que assim o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos mais parecidos com o Mestre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e que Deus o abençoe.